dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bem-vindos a esta liturgia diária deste domingo, desse sexto domingo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar no Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 16 até versículo 18. Jesus vem dar a promessa do envio do Paráclito, do Espírito Paráclito aos discípulos, à igreja. E Jesus fala: eu enviarei outro defensor. Ele fala do outro defensor porque no momento o defensor é Jesus. Ele é o defensor. O mestre é Jesus. Mas quando ele voltar ao Pai, ele vai precisar mandar o outro defensor, o outro mestre, que é o Espírito. Espírito Santo, Espírito da verdade, que vai permanecer com os discípulos, que vai continuar a ensinar o que Jesus ensinou, que vai iluminar os passos dos discípulos. No versículo 16, está escrito assim: o Pai enviará o Paráclito, Espírito da verdade, que ficará para sempre com os discípulos. Ficará para sempre com os discípulos. No versículo 17, primeira parte, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. E como nós falamos ontem muito do mundo, o mundo não conhece esse Espírito. Mas por que o mundo não conhece o Espírito? Por que o mundo não vê esse Espírito? Por que o mundo não pode acolher esse Espírito? É porque o mundo obedece, escuta e conhece o seu príncipe, o pai da mentira. João 8, 44. Nosso acusador no Pai. E Jesus é o nosso defensor no tribunal do Pai contra as acusações mentirosas de Satanás. Apocalipse 12, versículo 10. Zacarias 3, versículo 1. Se o mundo não pode acolher o Espírito, o mundo não está preparado a acolher o Espírito, é porque o mundo não conhece o Espírito. É porque o mundo tem outro Espírito do seu mestre, que é o pai da mentira. Mas o Espírito Santo Paráclito, da verdade que vem de Deus, o mundo não pode o acolher. Porque esse não é espírito do mestre do mundo. O mestre do mundo é o nosso acusador, o pai da mentira, Satanás. No versículo 14, 17, Jesus fala para os discípulos: vós o conhecereis porque permanece em vós. Os discípulos, eles, contrariamente ao mundo, podem acolher o Espírito, porque o Espírito permanece no meio deles. Permanece convosco.
O Espírito da verdade é o mestre que vai permanecer para recordar e completar o ensinamento de Cristo. João 14, de 25 a 26. Esse Espírito conduzirá os discípulos aos caminhos da verdade, explicando-os o sentido dos acontecimentos futuros. Ele glorificará a Cristo no sentido que testemunhará que sua missão vem de Deus. O Espírito é o Espírito da verdade. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria que a gente entendesse o sentido da verdade. Por que nós falamos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade? Por quê? O que é a verdade? Qual é o sentido da verdade? A verdade é a expressão da vontade de Deus a respeito do homem, tal qual nos foi transmitida por Cristo em João 8:40. João 8:40, quando Jesus fala: vós, porém, procurais me matar, a mim, que vos falei a verdade que ouvi do Pai. Que ouvi do Pai. Nós a conhecemos, a verdade, estou me referindo, no sentido que ela habita em nós. 2 João, de capítulo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Como um princípio de vida moral. Caminhamos e vivemos segundo suas diretivas. Terceira epístola de João, versículo 2 e versículo 4. Fazemos a verdade. João 3, 21. Agimos em conformidade com aquilo que ele exige de nós. A verdade se opõe, portanto, ao mundo, como uma espécie de meio ético. Aqueles que pertencem ao mundo só podem odiá-la, a verdade. Aqueles que são da verdade obedecem à mensagem do amor que Cristo nos transmitiu da parte de Deus. João 18, 37. Primeira epístola de João, capítulo 3, de versículo 18 a 19. Eles são santificados pela verdade, como também pela palavra de Cristo. João, capítulo 17, versículo 17. Capítulo 15, versículo 3. Uma vez que essa verdade nos é dada por Cristo, este pode afirmar que Ele é a verdade que nos conduz ao Pai. Assim como depois de sua volta para junto do Pai, é o Espírito que, conduzindo-nos em toda a verdade, será a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6, o Espírito da verdade. Veja, meus irmãos e irmãs, porque Ele nos enviará o Espírito da verdade, Espírito Paráclito, como outro defensor. É porque Deus é a verdade. Eu sou uma pessoa que caminha na verdade, que pode entender, que pode acolher esse Espírito. Sou uma pessoa que caminha na verdade, dos princípios de Deus, que é separado do mundo, como nós vimos ontem. O mundo não pode conhecer o Espírito ou acolher o Espírito Paráclito, porque o Espírito Paráclito é Deus. Deus é a verdade. Que são do mundo, não são de Deus, são do príncipe da mentira. Opositor, adversário de Deus, da verdade.
que está aqui em jogo nesta palavra hoje. E Deus e Satanás, e a verdade e a mentira. E o mundo, no sentido do mundo, como nós falamos ontem, que odeia a Deus. O mundo não pode acolher, porque o mundo não escuta a linguagem da verdade, linguagem de Deus. Vamos pedir hoje, irmãos e irmãs, que Jesus nos envia também a nós esse Espírito Paráclito, que é Espírito da verdade, que vem nos libertar. Como nós escutamos em João 32, João 8, 32. A verdade é Deus, e quem caminha na verdade, a verdade o libertará. A verdade nos liberta, Deus nos liberta. A mentira nos condena. O Satanás nos condena, nos acusa diante do tribunal de Deus. Vamos rezar, vamos pedir esse Espírito Santo que desça sobre nós, esse Espírito que vai nos iluminar, esse Espírito que vai nos mostrar o caminho, que vai nos guiar nos passos da verdade, nos passos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.